vocês? Estamos de volta, né, para mais uma temporada aqui do nosso Conversas para um Café. Finalmente, hein, gente? Olha só, é aquela frase que eu já falei para vocês, né? A constância aqui é em voltar sempre que a gente precisa, sempre que é possível. É não desistir. A gente tem as quedas pelo caminho, mas a gente não desiste. Ai, não é fácil, né, gente, não desistir. Não sei vocês, mas às vezes eu tenho muita vontade. Muita vontade de deixar pra lá, de cancelar, de não, isso não vai dar certo. Mas eu acho que sempre que nós encontramos no nosso caminho, na nossa vida com Deus, alguma coisa que você percebe que aquele é realmente um caminho, uma direção a seguir, mesmo que você tenha fases, mesmo que você tenha momentos, você sempre vai acabar voltando. Não necessariamente voltando para a mesma forma como você fazia aquilo antes, mas de algum jeito, né? Eu creio que isso é muita coisa da vocação na nossa vida, aquele chamado de Deus no seu coração que não te permite, assim, desistir de algo que foi Ele que colocou ali, né? Não sei se você tem alguma área na sua vida que você identifica, não. Isso é uma questão de vocação. É algo que, independente do como, eu sempre vou, de alguma forma, estar buscando, porque é algo que Deus colocou no meu coração, me capacitou e Ele mesmo me empurra nessa direção. E tudo isso porque nós finalmente estamos de volta aqui com Conversas para um Café, que eu amo, muita gente por aqui ama também. Já sei que muitos de vocês eu virei a professora da hora da louça. Ainda essa semana uma das meninas estava aqui, aluna nossa da academia, e eu perguntando quais cursos ela já tinha conseguido concluir, ela falou: Kátia, depende. Você sempre fala que a gente tem que fazer os cursos levando a sério, né? Como uma aula, fazendo as anotações. Nesse formato não consegui quase nenhum, mas lavando louça já ouvi vários. E eu sei, gente, que o Conversas para um Café ele tem essa proposta de ser uma conversa mesmo, né? Que você pode pegar aí o seu café, sentar, ouvir um pouquinho, pensar sobre as questões da vida ou ouvir enquanto você lava a louça, faz o almoço, prepara um bolinho aí para o café da tarde. E assim a gente segue conversando e refletindo sobre essas questões importantes da vida, de uma vida intencional. Esse ano nós vamos falar muito sobre isso por aqui. Vocês viram que nós temos uma foto nova, um tema novo para esse ano. E por falar nisso, vocês sempre podem conversar por aqui, tá, gente? Mandar os seus comentários, aquilo que você pensou enquanto ouvia, porque eu gosto de ler, refletir também e às vezes até ter outras ideias do que conversar aqui com vocês nos próximos episódios. Apesar de que esse ano, minha gente, falei já, né, que a palavra desse ano aqui é a disciplina. É aquele planner Uma Vida que Floresce que eu disponibilizei, né, coloquei aí para vocês. Eu vou deixar tudo que eu falo, gente, vou começar a colocar os links aqui embaixo, porque geralmente eu comento as coisas e esqueço, né? E às vezes a pessoa ouve e fala: nossa, mas que planner é esse? Que material é esse que ela tá falando? Então, tudo que eu comentar aqui, eu sempre vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? Mas nesse planner, que é de avaliação pessoal, né? Que a gente vai pensando as áreas da nossa vida que nós queremos alinhar conforme o nosso propósito. Lá no finalzinho, uma das questões para você fechar é uma palavra que resume o que você quer alcançar esse ano. E depois de muito pensar, em 2023 eu coloquei a palavra disciplina. E por conta disso eu tenho me forçado em algumas áreas, e uma delas foi fazer o planejamento de tudo aqui, né? Então todas as nossas conversas para um café desse ano já estão planejadas. Olha só, a primeira vez que eu consigo fazer isso na história desse Educar com Sapiência, que é já ter o tema de todas as conversas aqui. Como vai funcionar na prática, só Deus sabe, né? Mas como o tema é disciplina aqui, eu vou me esforçar para, mesmo que as condições sejam complicadas, como hoje, por exemplo. Gente, onde eu moro tem uma fábrica de um lado
e agora uma construção de um prédio do outro, então gravar ficou sempre difícil aqui. Eu tenho que aproveitar alguns minutinhos no intervalo de almoço do pessoal, que eles param as obras, e então, por que não, né? Nesses 10 minutinhos aproveitar para gravar e fazer aquilo que é preciso ser feito, né, gente? Então vamos lá, que a conversa de hoje será sobre, para a gente fechar esse tema que nós estamos trabalhando no mês aqui, que é o tema de educação do caráter e virtudes, nós vamos falar sobre uma questão que algumas pessoas me perguntaram recentemente e eu acho muito importante. E quando as virtudes não estão nascendo do coração? A criança está fazendo aquilo só porque precisa ser feito. Esse é um tema que incomoda o coração de muita gente, né? Vamos conversar sobre isso. Vamos lá? Muito bem, gente. Então, a questão me chegou quando eu estava conversando com uma amiga que estava bastante angustiada com essa questão, né? Esse problema, que ela considerava assim: eu percebo que o meu filho está fazendo as coisas, mas não me parece que isso está vindo do coração dele. Eu não consigo perceber se ele realmente faz essas questões por amor a Deus. Me parece que ele está fazendo só porque ele sabe que nós esperamos isso dele. E ainda na semana passada, numa consultoria aqui, uma das meninas trouxe o mesmo ponto. Ela falou: ai, Kátia, uma coisa que me deixa chateada é que eu vejo as meninas fazendo as coisas só quando eu mando, só quando eu digo, né? Não tem aquela coisa de fazer por vontade própria. Eu acho que esses dois assuntos que elas trouxeram são muito parecidos e eu queria conversar sobre isso com vocês aqui, para que se alguém mais tem essa mesma angústia, esse sentimento, né, de que a coisa não está como deveria ser, essa conversa aqui, de repente, te ajude a pensar sobre isso. Por quê, gente? Vamos pensar nessa questão de a criança fazer porque ela entende, né? Porque aquilo está nascendo do coração dela. Até recentemente eu comecei uma série de vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube para vocês sobre a questão de o trabalho das virtudes ser algo que a gente não faz só a parte cognitiva. A gente não ensina só o que é a virtude, ou a gente não fica só repetindo, você tem que fazer isso, né? Isso é uma das partes, mas nós também precisamos que a criança seja nutrida no seu coração, o amor pelas coisas certas e boas, né? O amor por aquilo que agrada a Deus. E a parte prática, que é fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que você está sentindo. Então, esse é um aspecto que eu acho que, quando você se questiona assim, mas meus filhos, minhas crianças, não vejo eles fazendo isso de coração. Você precisa lembrar de um aspecto muito importante. Primeiro, tem alguns aspectos, né? Mas vamos lá. O primeiro deles é que nós precisamos olhar para a criança como uma criança. Ela é um ser em formação, certo? Então, a maturidade, isso eu sei que muita gente, muitas teorias por aí tentam fazer a gente olhar para a criança como uma pessoa já pronta, né? Que nos ensina. Nossa, a criança tem tanto a nos ensinar. E a gente tem que tomar cuidado com essa postura, porque é óbvio que a gente também aprende com certas questões, né? Do que a gente vê na vida das crianças. Mas isso de, eu preciso aprender com meu filho, as crianças me ensinam muito, você está meio que invertendo os papéis aí, né? Deus nos colocou na vida das crianças por uma razão, para que nós os ensinássemos, enquanto eles ainda não têm formação, maturidade, nem mesmo estrutura psicológica, né, para lidar com certas questões. Então, você esperar da criança uma maturidade que ela ainda não está pronta para oferecer é algo complicado, porque você cria uma expectativa de que a criança já vai agir de acordo com algo que se espera dos adultos. E se você pensar bem, como eu conversei com uma das meninas na consultoria, existem fases na nossa vida, certo? Em diversas áreas. Então, tem até uma aula aqui na academia em que a gente fala sobre 3 fases do amadurecimento da criança. A primeira delas é quando ela está
agindo só com base na vontade. Então a criança só faz aquilo que ela tem vontade e ela precisa que você o tempo todo esteja ali dizendo: olha, escovar os dentes, tomar banho, come isso aqui, agora é hora de dormir, hora da lição, enfim. Porque ela não tem ainda nenhuma estrutura que lhe permita fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, vejam bem, na segunda fase, que eu chamo de fase da responsabilidade, a minha ideia, quando eu estruturei isso, foi mostrar, inclusive fiz isso para trabalhar com as crianças, viu, gente? Mas acabou que ficou muito útil para os pais também perceber essa lógica. Então, nessa segunda fase, que eu chamo de responsabilidade, a criança já começou a entender que certas atitudes, atividades e ações, elas têm consequências. Então, digamos que agora a criança não faz a lição só porque você está ali dizendo hora de fazer a lição, mas porque ela sabe que se ela não fizer agora, ela vai ter que fazer amanhã, na hora do lanche, por exemplo, ou ela vai chegar lá, a professora vai pedir a lição e ela não vai ter, vai perder um ponto, enfim, ela já percebeu que alguma consequência tem. Se ela não almoçar agora, ela vai ficar com fome, porque você vai esperar para entregar o próximo lanche no horário certo, então ela entendeu já, não, existem consequências e eu preciso fazer aquilo que é necessário ser feito. É claro que para a gente levar a criança lá da fase da vontade para a fase da responsabilidade, nós precisamos agir de acordo com essa coerência de que as ações têm consequências, né, gente? Se você nunca estabelece consequências, ou se você estabelece, mas nunca leva aquilo de verdade, sempre, não, então dessa vez tudo bem, mas dessa vez tudo bem. É claro que a criança não vai desenvolver tão cedo essa responsabilidade, porque ela ainda lida ali com a sua vontade, não tem consequência nenhuma, está tudo bem, né? Agora, o terceiro momento é quando essa pessoa chega finalmente, eu chamei de fase da plenitude, fase da maturidade, porque é o momento em que eu não faço mais só pela consequência, eu faço porque eu amo fazer aquilo. Então, vamos pegar só um exemplo aqui, para vocês pensarem comigo. Nós temos pessoas que gostam muito de estudar. Eu vou pegar o meu caso aqui. Desde muito pequena eu gosto de estudar. Então, desde muito cedo, nessa área específica, eu cheguei lá naquela maturidade de estudar porque estudar era bom para mim. Eu percebi que eu aprendia, que eu conhecia coisas, isso me agregava. Então, eu gostava de estudar porque eu gostava de aprender. Sentia alegria nisso. Em compensação, eu não gostava de jeito nenhum de fazer as coisas dentro de casa. Lavar a louça, eu preferia 1000 vezes ler um livro do que lavar uma louça, do que, enfim, né? Agora, por muito tempo então, e quando eu falo muito tempo, gente, é muito tempo mesmo, viu? Por muito tempo, as coisas que eu tinha que fazer, por exemplo, fui morar com meu irmão uma época da minha vida já adulta. Lavar a louça era porque precisava, porque se eu não lavasse a louça ia ficar lá. E, né, ninguém dá conta, porque uma hora você precisa da louça limpa para comer, cozinhar, enfim. Demorou muito na minha vida para eu encontrar alegria, assim, em fazer as coisas e ver aquilo feito. Limpar a casa pelo gosto de ver aquele lugar limpo. E ainda assim, existem momentos até hoje na minha vida em que eu estudo porque eu preciso. Até esses dias eu estava comentando com o Paulo, eu estou lendo um livro sobre pedagogia cristã e tem horas que eu, nossa, perco o sono lendo o livro de tantas ideias, tantos pensamentos que me vêm. Mas tem dias que eu simplesmente vou lá cumprir a minha meta de páginas que eu tenho que ler naquele dia, porque o assunto não está tão interessante ou eu não estou no momento bom para ler. Então, gente, essa maturidade de fazer as coisas por amor, fazer as coisas porque aquilo vem do seu coração, ela é algo que exige um refinamento muito, muito grande, assim, para todos nós. E ainda assim vão existir momentos da nossa vida em que você já amadureceu e ainda assim precisa fazer só pela convicção de que aquilo precisa ser feito. Não porque você está amando, não porque você está entusiasmado, feliz e contente.
nós somos seres humanos, nós somos pecadores, né? Temos a natureza caída, então nem de nós mesmos nós conseguimos esperar essa atitude de já fazer tudo por amor. Que dirá das nossas crianças ali de 5 anos, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, que estão ainda em sua formação, né, de entender tudo que eles precisam sobre a vida, sobre quem eles são, sobre o que é preciso para viver de forma boa, agradável, agradável a Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês se lembrassem quando vocês se veem assim afligidos por esse pensamento de eu não estou vendo meu filho fazer as coisas de coração. E num segundo momento, você pensar assim: eu estou trabalhando para que eles amem as coisas certas? Porque uma coisa é você dizer assim: ah, não, no momento certo vai florescer lá no coração deles o amor, né? Aquilo de vir do coração vai nascer no momento certo. Mas será que eu estou trabalhando por isso? Aí sim é uma preocupação que você tem que ter, que é a questão, bem, eu estou simplesmente fazendo com que as crianças façam as coisas certas. A questão aqui para mim é comportamento. Em nenhum momento eu vou lá e converso, aprofundo, em nenhum momento eu mostro com a minha vida o quanto eu aprendi a amar tudo isso. Então eu estou ali educando a criança para simplesmente fazer a coisa certa. Em algum momento, isso pode facilmente ser insuficiente, né? Se a criança está sendo condicionada a fazer as coisas certas sem ser formada numa base de princípios, como eu falei nesses vídeos aí, né? De que nós precisamos trabalhar essas 3 áreas, o pensamento, o coração e as atitudes. Se eu estou só formando as atitudes sem nutrir o coração dela com amor pelas coisas certas, aí é difícil eu esperar que um dia esse amor vai surgir ali, né? Só a graça de Deus mesmo, que é maravilhosa e muitas vezes alcança os corações independente de como nós fomos educados ou formados, graças a Deus por isso, porque ninguém tem como ficar dando desculpa, né? Ai, é porque os meus pais fizeram isso, fizeram aquilo. Ai, se eu fizer isso, fizer aquilo, meu filho para sempre estará. Gente, se você é cristão, você releva todos esses pensamentos aí e lembra que a graça de Deus é maior do que tudo. Nós fazemos o nosso melhor, buscamos corrigir as nossas falhas na educação das crianças. Nós reconhecemos coisas da nossa história e do nosso passado que influenciaram quem nós somos, mas a graça de Deus é maior do que tudo, né? Não existe nada que ele não possa curar, que ele não possa fazer. Não sou eu que vou destruir para sempre os planos que Deus tem para a vida de uma criança, né? Ele tem poder suficiente para tratar o coração de cada um de nós, independente daquilo que nós já vivemos. Só para você lembrar de não deixar essas coisas te afligirem assim, né? Ai, meu Deus, se eu fizer tal coisa, eu estou para sempre condenando meu filho a ficar traumatizado, enfim. Então, vamos lembrar quem é Deus na história de cada um, né? Inclusive na história das crianças. Mas é claro que nós vamos buscar fazer o nosso melhor. E o nosso melhor envolve nutrir o coração da criança com esse amor por Deus, esse amor pela palavra de Deus, esse amor por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável a Deus, esse amor pela sabedoria, pela verdade, pela beleza, né? Então tudo isso nós nutrimos no coração deles ali no dia a dia, com as nossas conversas, com o nosso exemplo, com a nossa busca de coração. Então, se você se preocupa com essa questão, quanto que as crianças estão realmente fazendo de coração, pensa assim, primeiro, quanto que eles estão fazendo por obediência? Porque, como eu conversei com a minha amiga, né, a Bíblia mostra muito pra gente que a obediência vem em primeiro lugar. Depois que vem o sentimento, né, depois que vem a alegria, depois que vem tudo isso. Quando nós, em primeiro lugar, obedecemos, as bênçãos vêm depois. Então, se a criança está fazendo aquilo por obediência,
Isso já é algo maravilhoso, né, na vida dela. Depois, com o tempo, você vai nutrindo, você vai trabalhando, você vai mostrando a alegria que é nós vivermos em obediência, a alegria que é nós buscarmos aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. E com o tempo você vai ver algumas áreas amadurecendo mais cedo na vida deles, outras demorando mais um pouquinho, e você continua o seu trabalho, porque no momento certo é o Senhor quem vai fazer florescer no coração de cada um aquilo que é o momento, né, de agora tudo faz sentido. Agora tudo que eu passei anos aprendendo, agora isso é uma verdade para mim. E isso pode ser verdade, inclusive, como eu já contei algumas vezes, na questão da vida da pessoa com Deus. Eu digo que eu passei muitos anos, gente, vivendo a fé dos meus pais, obedecendo, lendo a Bíblia, orando, aprendendo, estudando. Só quando eu tinha 19 anos, eu sei que para muitas pessoas isso, meu Deus, que tarde, Kate. Mas foi assim que Deus quis. Com 19 anos eu tive assim um momento de eu entender realmente quem Deus era na minha vida. E não é que foi com 19 anos que eu me converti, eu já tinha passado por esse processo de entender a salvação, entender a obra de Cristo, entender que eu tinha pecado, que eu precisava ser salva mesmo. Isso eu tinha 9 anos quando eu entendi mesmo. E entendi a ponto de não, sozinha lá no meu quarto, ajoelhar e pedir, não, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Agora, só 10 anos depois foi que eu tive o meu encontro pessoal com Deus, isso de agora tudo que eu canto nos hinos, tudo que eu vejo nos salmos faz sentido para minha vida. Então, eu conto essa história para mostrar para vocês que existe o tempo de cada um e isso não está nas nossas mãos. Você não vai colocar amor por Deus no coração das suas crianças. Você vai nutrindo isso, ensinando isso ao longo do tempo e no devido tempo, que não pertence a nós, o Senhor mesmo vai fazer tudo isso frutificar na vida deles. Então, essa é uma alegria, né, gente? É um alívio lembrar que nós não somos responsáveis por fazer as coisas frutificarem. Quando você planta a semente, você tem que confiar ali na terra, você aduba, mas você precisa deixar que a terra faça o trabalho dela, a água e o clima, enfim, né? Então, da mesma forma, até no meu trabalho hoje aqui, às vezes, por incrível que pareça, hoje eu trabalho muito mais com pais e professores do que com as crianças, né? E às vezes eu tenho também essa sensação de, gente, eu acho que eu não vejo o resultado, as pessoas ainda estão, né, tão preocupadas com outras coisas, estão deixando de lado o que é essencial para ficar correndo atrás de outras. E parece assim, por que que eu estou, né, aqui falando sobre isso, se as pessoas ainda estão focadas em aparências, em nomes, em títulos, enfim. Mas eu tenho que lembrar disso também. Então, do mesmo jeito que eu falo com vocês, tudo isso é para eu ser lembrada também de que o nosso trabalho não é mudar o coração, a vida das pessoas. Quem transforma, no final das contas, é Deus. Nosso trabalho é oferecer aquilo que nós já temos, que nós conhecemos, ou que Deus colocou no nosso coração e continuar cantando, né? Eu sempre lembro disso, daquela música do Estênio. Se não tem quem ouça, canta assim mesmo, né? E é o nosso trabalho, cantar. Então, quando você está educando o seu filho, quando você está conversando, você continua ali, conversando, mostrando, cantando aquilo que precisa ser cantado. E no momento certo, essa música vai chegar ali no coração, vai alcançar, vai tocar e você vai ver florescer. Se você é professor, às vezes você nem vai ver isso. Eu sei de que muitas crianças eu já ensinei nessa vida e nem alguns deles eu conheço hoje, já são grandes, eu vejo muita coisa boa na vida deles, eles me escrevem, me contam, mas quanta coisa eu não vejo? Quanta coisa eu não vou ficar nem sabendo, né, daquilo que um dia eu fiz. Então,
esse nosso trabalho tem esse lado também, né? De lembrar que nem tudo nós veremos os resultados. E não é isso que nos cabe, né? Nossa missão não é esperar pelos resultados, mas trabalhar. Às vezes Deus nos dá essa graça, né, gente, de ver os resultados aqui e ali, ver as florzinhas pelo caminho, e Ele nos lembra, olha, isso é para você lembrar que esse é o trabalho para o qual eu te chamei. Mas mesmo quando a gente não vê, que o nosso coração se alegre em deixar tudo nas mãos de Deus, que vê todas as coisas e a quem pertencem todas as coisas. E lembrar que Ele está fazendo um trabalho maravilhoso em cada coração e que esse trabalho leva tempo e que esse trabalho envolve, pela graça dele, o nosso trabalho também. Então, nesse mês em que nós encerramos aqui, né? Hoje é o último dia aqui do mês em que estamos falando sobre, com mais ênfase, né? Sobre as virtudes e a educação do caráter. Que o nosso coração seja renovado nessa esperança e nessa alegria de fazer o nosso melhor, cultivar, ensinar, com a nossa vida também, não só com as nossas palavras, mas lembrar que no final das contas o florescer é algo que não depende de nós, virá a seu tempo, por obra da maravilhosa graça de Deus. Então que vocês essa semana se sintam animados em continuar, em prosseguir nesse trabalho, em ensinar, mas lembrar que as atitudes das crianças refletem primeiro a obediência delas, aquilo que nós ensinamos, e um dia lá na frente, essa sementinha vai brotar no coração. Amém? Que Deus abençoe vocês, gente, que Ele nos dê graça para que toda semana a gente possa voltar aqui para essa nossa conversa, essas nossas reflexões de quem está buscando viver essa sabedoria que agrada a Deus e nutrir no nosso coração também essas verdades. Até semana que vem, então, gente. Tchau!